Graça e paz, irmãos. É bom estar com vocês novamente, reunidos em culto, celebrando na presença de Deus, cantando louvores, ouvindo a pregação, orando, revendo irmãos, abraçando virtualmente uns aos outros. É uma alegria a gente estar junto. A gente vai iniciar esse culto agora com oração e faremos dois louvores, em seguida o Carlinhos retoma a pregação da palavra de Deus e a gente depois dá a condução do nosso culto normalmente. Eu quero te convidar a orar nesse instante, consagrar nossas vidas, o nosso pensamento, nosso coração ao Senhor, para que Deus fale conosco nesta tarde, amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome por estarmos juntos. É um privilégio, a Deus, como uma comunidade, estarmos reunidos ao redor de Jesus, o nosso Senhor, pedindo que o Senhor manifeste essa presença, seja percebida em cada lar, em cada espaço, Senhor, que todos esses que estão presentes, ó Deus, sejam abençoados com a tua presença, possam ter a doce presença de Jesus influenciando, trazendo, Senhor Deus, respostas às suas inquietações, às suas angústias, que a nossa reunião seja abençoadora para todos que estão aqui. Nós te louvamos e te agradecemos, pedindo no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Cada instante
de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, teu reino vem. Jesus, o nosso sacrificado, glorificado, justificado, teu reino vem. Esse reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exalta expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, teu reino vem. Esse reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Esse reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Bom, chegamos ao momento mais importante do culto, né, Carlinhos? Eu acho que terminamos, eu acho que passamos do momento mais importante. Esse pessoal lindo cantando aí, cara, se você me colocar para falar, vão me dar uma vaia. Porque, cara, trocar essa coisa linda e maravilhosa aí dessa letra e música por um cara sozinho falando, cara, eu estou começando a descobrir a tua sabedoria. Mas a gente reconhece, em primeiro lugar, quero te agradecer por estar com a gente e emprestar um pouco dos seus dons, dos seus talentos para nos edificar. Fique à vontade, a palavra é sua. Beleza, beleza.
Assim, primeiro celebrar o nós somos igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a gente está vivendo um momento tão difícil, cerca de, às vezes, mais do que 4.000, menos de 4.000, não peguei os dados de hoje, 4.000 pessoas morrendo por dia nesse país, fora os que estão morrendo em vários outros lugares. Esse não é um momento simples, é um momento muito complexo, e junto com esse momento difícil, para esse momento de enfrentamento de uma situação tão difícil, os seres humanos me parecem realmente complicados, que coisa, né? E aí a gente começa a ter esperança em Jesus, no Evangelho, nos seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré. A gente começa a sonhar com a vida. Então, como a minha palavra vai muito nessa direção de, a despeito da dor, a despeito da aflição, a despeito da dificuldade, a despeito da perplexidade, nós queremos aprender nesse momento, tirar lições importantes. Eu me preocupo para que, em falando das lições, eu dei uma impressão que eu estou sendo leviano com a dor e o sofrimento das pessoas. Então, primeiro eu quero falar da dor e o sofrimento de todos e todas. Amanhã pela manhã, por exemplo, eu vou começar, a gente tem na nossa comunidade uma experiência que nós chamamos de Nutri, que é o momento de nutrir as pessoas com texto bíblico, tal, tal. E o colega que me ajuda, que é o Eleazar, ele estava na reunião do domingo passado pela manhã, 10 horas da manhã. Eu, ele e o Nacélio. Aí o Nacélio disse, Eleazar, você faz a oração. E a gente sabia que ele já estava, ele tinha até testado o Covid positivo, né? E ele não conseguiu nem fazer a oração. Tal era o cansaço e a gente preocupado e tal, e ele teve que ir para o hospital. E foi internado no domingo. E quando ele foi internado, os médicos disseram que, por precaução, ele ficaria. Só que ele está até hoje, continua internado, né? Então, só para dizer que eu, quando falo de aprender com esse contexto, não estou dizendo com isso que não esteja passando por um momento de dor e aflição e solidário com todos e todas que estão passando por um momento duro como esse, né? A Dinha, minha esposa, perdeu a mãe, então, Covid. Na semana que perdeu a mãe, perdeu 2 tios. Eu perdi um irmão, né? O Gerson, meu irmão, também faleceu. Perdi há pouco tempo uma senhora jovem, 50 e poucos anos, menina que foi da Aliança Bíblica Universitária, no tempo que eu apoiava a Aliança Bíblica Universitária aqui em Fortaleza. Então, quando eu estou dizendo assim, tirar lições desse momento, eu não estou sendo leviano com a dor e o sofrimento. Mas o que é que eu quero, assim, qual é a minha motivação do coração nessa ocasião? Primeiro, dizer que nós precisamos amar a vida e as pessoas mais do que qualquer instituição. Eu digo isso de propósito por causa dessa briga toda aí dos caras, né? Antes de ontem, não foi ontem o senhor me ligou. Você ouviu aí a igreja perdeu essa? Eu digo, perdeu essa qual? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça aí, disse que as igrejas não podiam se reunir. Eu digo, pois é, não, a igreja ganha com isso, né? A igreja não perde com isso. Se a igreja é formada de pessoas, de seres humanos, que a gente precisa cuidar e amar, então a igreja ganha se nós nos cuidamos. Se nós nos protegemos, quem ganha é a igreja. Quem é que perde com isso? Perde com isso o pessoal que faz ajuntamento para fazer arrastão. Então, as religiões que dependem de arrastão, que dependem das pessoas estarem juntas para arrancar o dinheiro das pessoas, essas religiões perdem. Elas sofrem com isso, né? Então, primeiro colocar esse aspecto e celebrar que vocês estejam se reunindo assim de maneira virtual, de maneira tão bonita, gente, coisa linda, coisa maravilhosa. Eu não sei, eu já participei de vários outros momentos com outros grupos, né? Mas eu não sei se minha cabeça hoje está voltada para esse momento aí do louvor e da adoração, olhando as fisionomias, os sorrisos, a expressão, cara, tão lindo, tão maravilhoso, que eu não sei se em culto eu tenho a chance de, numa tela, perceber com tanta beleza e com tanta graça. Então, eu estou celebrando esse aspecto, né? A outra coisa que eu quero celebrar são esses aprendizados, né? Por exemplo, eu vou colocar um dos aprendizados que tem acontecido comigo. Eu tenho aprendido o que eu chamo de abraçar com a alma. Eu estou aprendendo a abraçar com a alma. E claro que isso tem 2 lados, né? Eu comecei a observar
que algumas pessoas, aí é a minha ruindade que eu estou confessando para vocês, estou me sentindo em casa, aí estou confessando os meus pecados, né? Eu comecei a observar que tinha algumas pessoas que eu estava abraçando de maneira falsa. Tem uns 2, 3 caras que se eu me encontrasse com ele antes dessa ideia que eu tenho hoje na cabeça, eu abraçaria. E seria o tipo do abraço sem graça, só para cumprir o ritual público. Eu acho que hoje, se eu me encontrar com ele, ele não mora na minha cidade, é um dos caras que assim, me xinga, né? Faz o anjo a quatro comigo, assim, porque quando é do capeta é o diabo a quatro, quando é crente é o anjo a quatro. Aí, assim, mas aí o cara é chato para valer. E aí, se eu me encontrasse com ele antes desse momento, por exemplo, da pandemia e do isolamento social, eu acho que eu abraçaria. Eu acho que hoje, se eu me encontrar com ele, eu vou olhar para ele assim, cara, desculpa, eu preciso te abraçar primeiro com a minha alma. Minha alma não está te abraçando. A minha interioridade não está conseguindo abraçar você. Eu queria que você desse um tempo para a gente conversar. Eu quero lhe respeitar, eu quero lhe admirar. E eu preciso conversar, eu preciso conviver para ver se eu consigo abraçar com o corpo, porque a alma não está abraçando. Então, eu tenho aprendido nesses dias o que eu estou chamando de abraçar com a alma. E enquanto eu comecei mais por essa experiência negativa, eu quero falar da experiência positiva. O Hamilton é o cara que está longe, que eu não consigo abraçar agora, dar um abraço legal nesse cara, apertá-lo e tal. Né? Claudete está ali com aquele sorriso, vontade assim de abraçar e tal. Mas enquanto eu não estou conseguindo abraçar o Hélio, a Thaís, né? Enquanto eu não estou conseguindo abraçar vocês com o corpo, eu quero dizer honestamente, eu estou conseguindo abraçar com a minha alma, abraçar com o coração. E aí, eu fui atrás de textos bíblicos para saber se tem esse negócio de abraçar com a alma. E eu não saí dele ainda estou nesse mesmo texto. Jesus ressuscitou. Mas quem vai ao túmulo vai em busca de uma esperança, de que alguma coisa nova pode ter acontecido. Vai levando perfume. Né? E aí chega um discípulo desencantado, volta, e a Maria Madalena, o texto diz assim, ela continuou. E ela viu 2 anjos e perguntou se ele sabia onde é que estava Jesus. Depois ela viu um moço, né, e olhando, pensando que era o jardineiro, disse, moço, por favor, diga onde é que está o meu senhor. Se você sabe onde está, diga onde é que está, que eu levarei. Aí o moço olha para ela e diz assim, Maria. Aí ela, os olhos desvendaram. Caramba, é Jesus. Poxa vida, eu venho para um ambiente de morte, eu venho para um lugar de dor, eu venho para um ambiente de aflição. Eu venho para o ambiente onde a lista de pessoas que já morreram aqui é uma lista enorme. E eu estou encontrando Jesus me chamando pelo nome. Eu presumo que a expectativa foi tal qual a de todos vocês, sonhando com o culto presencial, para abraçar, para dar um pulo, para ver os irmãos e tal. E eu acho que quando a Madalena viu que era Jesus, a frase de Jesus me dá essa impressão, quando ele diz assim, não me toques, não me toques. Eu tenho uma ligeira impressão, o texto não faz essa descrição, mas para Jesus ter dito não me toques, ela não simplesmente chorou e abaixou-se, eu acho que ela correu para abraçá-lo. E ele diz, não me toques, né? Não me abrace. E esse texto me leva a essa percepção de que Jesus dizendo àquela senhora, não me toques, não me abrace, ele está ensinando aquela senhora a abraçar com o coração, a abraçar com a alma, a abraçar com o sentimento, a acolher com a percepção mais profunda da sua interioridade do que simplesmente um abraço qualquer. Uma das coisas que eu quero animá-los e animá-las nesse contexto onde nós não estamos podendo nos reunir, e quando nos reunimos, o mais que fazemos né, eu chamo de MMA, cotovelo, mão fechada, tem que ser MMA, cara. Mas é o jeito, né? Enquanto isso está acontecendo, que os seus olhos, que o seu coração, que a sua interioridade abrace profundamente as pessoas que você ama e quer muito bem. E não só como frase de efeito. Se abraça com a alma primeiro, jamais vai dar um beijo de traição. Eu presumo que o Judas traiu Jesus porque o Judas nunca abraçou o Jesus Cristo de Nazaré com a alma. Então, uma das coisas que, assim, um dos pontos, um dos aspectos, um dos alicerces para nós hoje, nesse sábado aí, final de tarde, entrada de noite, continue
trabalhando esse exercício de abraçar com a alma, de abraçar com o coração. Depois é essa revelação do Deus que se manifesta pela dor e o sofrimento. Já falei disso há pouco tempo, deixa eu só enfatizar um pouco mais, né? O Tomé, esse cara que eu estou começando a gostar mais dele, a acreditar no Tomé, mas Jesus aparece, o Tomé não está acreditando direito. Aí Jesus diz assim: Tomé, toca, veja aqui os meus cravos, veja aqui as minhas cicatrizes. Aí o Tomé diz: Deus meu e Rei meu. Então, a primeira lição que fica é um Deus que se revela a partir do sofrimento. Que fantástico! O Tomé reconhecer Deus não pelo triunfalismo, não por causa do sucesso, não porque recebeu uma grande bênção, não porque é um Deus poderoso que saiu matando e quebrando os inimigos, estraçalhando tudo, mas porque é aquele que se fez gente, se fez humano e expressou a dor e o sofrimento e diz: Tomé, vem aqui, olha para cá. Né? Mas o Tomé é esse cara muito parecido com alguns irmãos que tem que tocar, tem que estar perto, tem que estar no templo, tem que ver. Aí Jesus diz assim: bem-aventurados que não viram e creram. E aí eu estou começando a aprender com essa frase, nesse contexto que nós estamos vivendo. Eu nem vou dizer sofrendo, porque, e de novo, quando eu digo sofrendo, eu estou me referindo às pessoas que padeceram, às pessoas que estão enlutadas. Mas os que estão vivos, que estão podendo desfrutar desse aprendizado que é cantar, adorar, abraçar, mesmo não tendo visto. Bem-aventurados que não viram e queiram. Bem-aventurados que não precisaram ir ao templo. Bem-aventurados que não precisaram ir para um grande ajuntamento. Bem-aventurados aqueles e aquelas que tinham uma alma tão dilatada de misericórdia, que tinham um coração tão vazado de amor e de graça, que conseguem destilar amor, destilar graça. E quando encontram o amor de Jesus, quando percebem a graça de Jesus, se permitem invadidas por essa graça, porque já tem uma certa experiência com isso. Então, isso passa a ser gostoso, é como um alimento. Tem uma pessoa que eu conheço que não se alimenta muito legal, e eu, nesses dias, tentando incentivar ao alimento, olha, faz assim, e aí algumas informações autobiográficas que não são boas, mas eu digo, não, por exemplo, eu gostava de suco com açúcar, hoje se botar açúcar no meu suco eu não consigo beber, porque eu readaptei o meu paladar e tal. Então vai adaptando o seu paladar, frutas, a verduras, tentando falar, né? De tal maneira que, em adaptando o paladar ao alimento, quando chega o alimento que o seu paladar está adaptado, você absorve bem o alimento. Ou seja, pessoas que se alimentam de amor, quando o amor chega, elas sentem gosto no amor. Pessoas que se alimentam da paz, quando a paz chega, elas sentem gosto da paz, da bondade, da ternura. Se as pessoas se alimentam de violência, não tem jeito, elas só vão entender a linguagem da violência. Elas só vão entender a linguagem da truculência, da arrogância, da petulância, da vaidade, da hipocrisia, porque são as linguagens que estão alimentando aquele ser. Então, eu acho encantador isso quando Jesus, ao aproximar-se do Tomé, diz: bem-aventurados que não viram e creram. E amor é um tipo de patrimônio, né? Não sei se, Hamilton me lembra aí, mas eu não sei se da última vez que eu conversei com vocês, se eu falei sobre um texto, eu já estou aí no 3º, 4º capítulo, sobre o Judas suicidou-se, mas seu espírito continua vivo. Falei sobre isso, não? Você só tocou, mas não discorreu sobre isso, não. Tá. O texto é: Judas suicidou-se, seu espírito continua vivo. O Judas foi no Bank of Jerusalém para abrir uma conta bancária, e aí ele chega, shalom, para o gerente fala com ele, e aí pergunta o que é que ele quer. O gerente achou que ele ia fazer algum pedido, que os trajes que o Judas ia não eram muito decentes de quem vai abrir uma conta, mas aí o Judas chega dizendo que quer abrir uma conta bancária. E o gerente pergunta: conta bancária de quê? Não, de um empreendimento que eu tenho um amigo muito legal, é um líder fantástico, mas o cara é ruim de negócio, ele é ruim de empreendimento, ele transformou água em vinho, não vendeu 1 litro, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em 12 cestos, sobraram 12 cestos, ele não vendeu um cesto, o cara é ruim de negócio.
E eu estou vindo aqui porque eu assumi uma tesouraria lá, ele nem está ligando para dinheiro, eu peguei. É tanto que eu imagino que Jesus não passou tesouraria para o Judas. O Judas é que inventou a tesouraria. E aí o Judas, a tesouraria dele, estou vendo quem é tesoureiro aqui, tá, por favor. Mas assim, o Judas que inventou assim, tesouraria naquele negócio lá, porque Jesus, se é que Jesus criou a tesouraria naquele contexto, Jesus gostava tanto do dinheiro que entregou para o Judas. Só para você ver como Jesus gostava de dinheiro, entregou logo para o Judas. Bem, mas aí o Judas vai lá para abrir uma conta bancária. Aí o cara pergunta assim, mas vem cá, que valor você tem? Ele diz, não, o nosso líder, ele é um cara estranho. Ele disse que o nosso valor é amor, que o nosso valor é bondade, que o nosso amor é misericórdia, que o nosso valor é pacificação. Mas é com isso que você quer abrir conta bancária? Não dá para abrir conta bancária com isso. Eu quero saber que lastro você tem, que poder você tem. E aí, quando o gerente conversa com o Judas encontra no gerente uma linguagem comum. Porque para o Judas é isso que vale. Ele é capaz de vender o amigo, porque para ele não interessa amar o amigo, interessam 30 moedas. Então, ele mais ou menos que entende a linguagem do gerente. Mas como o gerente percebe que o Judas não tem muito lastro econômico, porque o valor que ele traz no discurso é esse, claro que ele tenta explicar que tinha umas moedas que eles recebiam de umas mulheres ricas, e que ele estava numa boa negociação, que achava que ia pegar um bom dinheiro, mas os caras só estavam querendo dar 30 moedas, e tenta convencer o gerente que dá para abrir uma conta, e o gerente não se empolga, o Judas vai embora. Uma semana depois, o Judas volta, isso já é o segundo capítulo, e por coincidência, o Judas se encontra com José de Arimateia no banco, e dá shalom para o José de Arimateia cumprimenta o Judas, aí o gerente já olha para o Judas de maneira diferenciada. Pô, José de Arimateia é um cara rico, né? Só um parênteses, vocês se lembram que o José de Arimateia é aquele que comprou o túmulo para Jesus, né? Aliás, para a família, comprou o túmulo para a família e cedeu para Jesus. E aí o Pilatos pergunta para o José de Arimateia como é que ele pega tanto dinheiro e compra um túmulo que era para a família dele e dá para Jesus. Aí o cara diz, né? O José de Arimateia, não, é emprestado só por 3 dias, ele não vai ficar com o túmulo, é só 3 dias. Então emprestou só por 3 dias, né? Bem, mas seja como for, José de Arimateia está ali no banco, né? Aí o gerente se empolga, né? Se empolga, aí já começa a conversar com o Judas. E o Judas acha legal, porque o gerente agora já estava achando que o Judas tem condição. Quando o Judas percebe o gerente empolgado, aí o Judas já quer fazer o cara do cara um sócio do empreendimento dele. Não, você pode ser nosso sócio, basta dar 10%. E dando 10%, ó, você vai progredir, vai tal. Então começa a fazer já uma negociação com o gerente. Eu não vou entrar mais em detalhes, porque no terceiro capítulo, Judas volta, já abriu a conta, e aí ele volta no terceiro capítulo, aí ele já não quer mais só que o cara seja sócio. Eles já querem ser concorrentes, eles já querem transformar o negócio dele num grande banco, para ser concorrente do Vaticanês. Tem o banco, que é o Banco do Vaticanês, e eles já querem ser concorrente do Banco Vaticanês, né? E eles já querem ser concorrente da filial da University, e de outras que têm também seus bancos paralelos, né? Então, na verdade, Judas suicidou-se e seu espírito continua vivo. O que é que tem isso a ver com esse momento que a gente está vivendo? Bem-aventurados que não viram e creram. Mas bem-aventurado os que não viram o quê? E creram em quê? E viram o quê? Que essa é a coisa legal. Bem-aventurado, Tomé, aqueles que não viram um Deus que humildemente ama, mas creram nele. Bem-aventurado aqueles que não viram um Deus que não está aí para mercado e mesmo assim se sentem abençoados por ele. Bem-aventurado aqueles que viram o que outros não viram. Não viram o quê e viram o quê? Esses creram porque não viram, não dá para a gente crer porque não vê. Tem que ver alguma coisa, que não é a mesma coisa que os outros viram. Então, quando Jesus diz assim, bem-aventurados que não viram e creram, Jesus não está dizendo que eles não viram outras coisas, ou que não perceberam e que discerniram outras coisas. Então, acho que esse é o momento, a semelhança do Calvário, de dor, de sofrimento, de perplexidade, né? Que nós precisamos ver o que outras pessoas não estão vendo. Ver os sinais de vida, ver os sinais de solidariedade, ver o quanto nós precisamos amar mais rapidamente e mais intensamente, porque as pessoas estão com a gente, não estão na outra semana. Você não imagina
Eu estava no domingo de manhã com o Eleazar numa live, mas a gente só estava tecnicamente numa live, como eu estou achando que eu estou com vocês. E o Eleazar a semana toda não teve mais nem chance de responder o telefonema, porque não pode, ele não consegue. Teve que ter respiração artificial e tal. E aí eu digo, caramba, o que é que eu não vi no domingo de manhã que eu precisava ter visto? E o que é que eu não estou vendo agora com vocês que eu preciso ver e enxergar, né? Então, bem-aventurados que não viram, creram. Mas se creram, é porque viram alguma coisa. E vê gente, vê ser humano na sua essência mais profunda. E claro que o corpo é uma presença humana muito interessante, porque nós somos o envelope de uma essência que chega, né? Meu pai faleceu já tem mais de, acho que 23, 24 anos, né? Nunca ficou tão vivo na minha memória. Minha mãe tem uns 2 anos que faleceu, nunca tem estado tão viva na minha memória. Porque se há uma coisa que eu aprendi na vida, que eu queria que vocês aprendessem, mas eu aprendi depois a segunda lição, que é a segunda que eu quero que fique para vocês. Eu aprendi quando estava colocando o corpo do meu pai lá no túmulo, o da minha mãe lá no túmulo, eu aprendi naquele momento a dizer, eu estou colocando essa semente na terra. Mais do que a semente na terra, eu quero colocar a essência da vida deles dentro de mim. De tal forma que a vida fique mais viva do que antes, mais presente do que antes. E aqui não é discurso de espírita, não, é discurso de evangélico. Dizendo que meu pai tem estado mais presente com seus legados, com as suas histórias, com a sua candura, minha mãe muito mais, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Viram, não viram o quê e o que eles viram? O que eles perceberam? Então, a segunda lição sobre esse plantar a semente no coração é plantar a semente da vida do outro enquanto ele está vivo. Plantar muito mais. Manter mais presente, mais intenso, para que a vida seja muito mais bem vivida. Até para que a gente aprenda a contar a nossa idade não pela elaboração cronológica da existência, mas pela intensidade vivida. Quando perguntam a minha idade, eu digo a cronológica é 67, fiz agora há pouco dia 67. A vivida, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, a vivida dá 335. Então, quando eu somo algumas experiências da vida, que aí eu vou colocando, dá mais de 335 anos. Eu tenho vivido intensamente a vida. De tal maneira que um cara com 335 anos, se morrer, já morreu, já está com sobra, já está com saldo. A Bíblia diz que até 70, o que passa dos 80 é cansaço e fadiga, não sei o quê, 335 com toda a vitalidade, gostando da vida, manda a existência, cara. O que é que a gente viu? Bem-aventurados que não viram e creram. Não viram o quê? Não viram a presença de Jesus, o abraço, o toque, né? O Tomé me parece ser esse camarada. Não, só se estiver no templo, só se eu for lá, só se estivermos juntos. Eu preciso tocar no banco, eu preciso ver lá o palco, eu preciso ver o pastor falando lá na frente, né? Não, bem-aventurados que não viram e creram. Que a vida nos batize, né? Nos batize de amor, que sejamos homens e mulheres transpirando e respirando misericórdia, revestidos de muita ternura. E aí aproveita esse momento para abraçar quem está perto, para beijar quem você ama, para viver com quem você pode viver intensamente a vida. Porque o que a gente tem aprendido, eu pelo menos tenho aprendido nesse momento, eu já sabia que a vida é passageira, eu já sabia que ela passava assim como um piscar de olhos, eu não sabia era que ela levava tanta gente querida tão rapidamente um atrás do outro. Gente perto da gente. E não é novidade. Se vocês receberem a notícia que eu fui, pode acontecer com qualquer um. Claro que eu já tomei a primeira dose. Aqui a República Federativa de Caucaia está legal demais nisso, né? E a gente está indo bem. Mas assim, queria trazer essa palavra para vocês, nesse paradoxo do Calvário, né? Paradoxo porque o Calvário era momento de festa e morte.
na celebração da festa da Páscoa, capítulo 13 de João, sabendo Jesus que ia morrer. Paradoxo de festa e morte. Do anúncio da verdade, das afirmações do Jesus de Nazaré e do negacionismo do Pedro. O Pedro não só negou Jesus, o Pedro negou a realidade. Então, não podemos, à semelhança do Pedro, negar a realidade que nós estamos vivendo. Quando a realidade é dura, uma das maneiras da gente fugir da realidade, da gente querer acha que vence a realidade, é arranjar uma fuga e fugir. Não adianta fugir. Jesus disse, eu vou para Jerusalém, vou ser julgado, vou ser condenado, vou morrer. E o Pedro, não, senhor, por favor. O Pedro negou não somente o Jesus, mas negou a realidade presente. Então, diante da manifestação da verdade, da graça e da sabedoria de Jesus, você tem a negação de Pedro. Diante da festa, você tem a manifestação da morte. Então, são esses paradoxos da vida e da existência que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a todos e a todas. Espero que essa palavra lhe anime para a vida, lhe anime a cuidar de você, a se auto-perceber bem, a se amar intensamente, e se amando intensamente, amar as outras pessoas, amar quem está perto, a interceder e orar pelos seus opositores e inimigos, se porventura eles existirem ou elas existirem, orar por eles, por elas, interceder, abençoá-los e abençoá-las, para que você, que ora por seu opositor, sua inimiga, sua pessoa que quer fazer o mal a você, para que você seja semelhante ao Pai Celestial que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Então, você ora por esse outro que você não gostaria de orar, não é pelo que vai acontecer com a outra pessoa, é pelo que vai acontecer com você. Nem orando por eles, a Bíblia diz que você fica semelhante ao Pai Celestial, que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Mais uma vez, obrigado por essa gentileza rica que você nos, Olha aí, ó. que você sempre nos abençoa. O galo cantou, não me arrependi, o cachorro latiu para mim. Você não vai cachorro latiu. Obrigado, Carlinhos. A gente só quer orar por você nesse instante. Eu vou pedir para o Edson que está aqui comigo, que ore pelo Carlinhos e que agradeça a Deus por tantas bênçãos que recebemos hoje. Deus nosso Pai, a pessoa do Carlinhos, nós queremos orar por todas as pessoas que o Senhor tem usado para nos mostrar a vontade de Deus, o nosso Pai. Ó Senhor, que a tua igreja não se ressinta da voz de Deus em tempos tão confusos. Deus, também queremos te pedir pela família, pela vida do Carlinhos, que ele continue a transmitir toda essa alegria, a despeito de tudo, Senhor, que todas as dificuldades que ele possa enfrentar, ele nos dá esse exemplo de uma vida alegre, de uma vida feliz, que é o que todos nós queremos, ó Senhor. Que muitos possam aprender com ele, assim como nós temos aprendido. Fique com ele, abençoa, no nome de Jesus nós te pedimos. Amém.
Olá, irmãos, boa noite. A gente tem tido oportunidade tão boa de ser alimentado por Deus, e acho que isso tudo significa que Deus tem planos conosco. E é um privilégio saber que Ele tem planos. O Carlinhos estava pregando, falou do abraço de alma. Eu estava lembrando do livro, do vídeo lá do Miroslav, que chama Exclusão e Abraço, né? Abraço e Exclusão. E ele fala sobre a dificuldade de viver no meio de dias tão desequilibrados e de tantas polarizações, e entender que nós fomos chamados para abraçar e não para excluir. Eu queria fazer uma proposta de que o nosso tempo de oração hoje fosse um tempo de abraço mesmo, né? De coração, de que a gente consiga entender, não tem como discordar, né? Jesus é a nossa referência, a gente tem escutado muito isso, e Jesus muito mais abraça e inclui do que qualquer outra coisa. As exclusões, elas são naturais em Jesus, porque as pessoas não suportam, às vezes, viver aquilo que Jesus propõe, mas não que ele exclua ninguém. Então, que a gente possa ter um tempo já nessa perspectiva, mas antes eu queria convidar o Elcio para ele falar sobre a experiência que a gente teve hoje representando a comunidade, né, no Projeto Peregrino. Eu queria que ele testemunhasse um pouco e até, de repente, lançasse um desafio de algo que ele já tem conversado com a gente. Pode ser, Elcio, por favor? Sim, posso sim, Tom. Hoje a gente teve o prazer de levar lá no Projeto Peregrino cestas básicas e alguns materiais de higiene, né? É um local, como tantos outros, que se empenha para reduzir a fome, reduzir a desigualdade, a carência, e hoje nós pudemos levar lá cestas básicas e alguns materiais de higiene, né? E conversando lá com o Roberto Diamanso, a gente confirma uma intenção que nós já tínhamos de fazer uma campanha de arrecadação, uma campanha que a gente pretende fazer nas 2 semanas que se segue agora. A gente pretende, então, juntar donativos para serem entregues no Projeto Peregrino. E lá a gente pretende levar agora roupas, cobertores, calçados, brinquedos, alimentos não perecíveis. Essa é uma ideia, é um escopo inicial que a gente ainda está formatando, mas como estamos falando agora rapidamente com a igreja, então a gente queria que os irmãos já começassem a separar essas coisas, a organizar esse momento, e a gente vai agendar com todos, a gente vai passar informação por WhatsApp, dizendo o momento em que nós vamos receber esses donativos. Muito provavelmente a gente vai agendar um sábado, por exemplo, pela manhã, onde a gente estabelece um período e um horário que os irmãos que podem trazer de carro, vem, a gente arrecada como se fosse um drive-thru e mantém guardado lá. E os que não puderem levar na comunidade, os que não puderem ir até lá, nós também saberemos e vamos arrumar uma maneira de arrecadar nas casas. Então, essa é a ideia inicial. Nós vamos juntar, então, nesse momento, para arrecadação, roupas, cobertores, calçados, brinquedos, alimentos não perecíveis. Junto com isso, nós vamos doar alguns utensílios que não estão sendo utilizados pela comunidade. O Conselho já aprovou a doação de forno, que nós não estamos usando, e alguns outros itens, também para esse projeto que faz um trabalho maravilhoso no reino de Deus. Em paralelo a essa campanha de arrecadação que a gente vai fazer, nós seguiremos
recebendo as ofertas para cestas básicas, que oportunamente a gente volta a falar sobre isso, mas hoje entregamos cestas básicas, teremos oportunidades em algum próximo momento levar mais cestas básicas também e voltaremos a falar disso. Então, em princípio, queria que os irmãos ficassem com o estado de prontidão ativado, né? Se organizar, separar os itens, roupas, cobertores, calçados, brinquedos, alimentos. A gente vai confirmar o dia que a gente vai receber e o dia que a gente vai retirar de quem não pode trazer. E vamos, se Deus quiser, fazer aí um esforço em função de tantas pessoas carentes. Logo vai chegar o inverno, logo vai chegar o momento na virada da estação, onde as coisas se complicam. Esse, por um lado, na parte de vestuário e roupas, por lado dos cobertores. E, por outro lado, nesse momento, a fome é talvez o maior desafio que a gente vai estar se propondo a trabalhar também para diminuir a fome ou compartilhar o que temos para diminuir um pouco da fome que está tão disseminada nesse momento. Ok, irmãos? Se vocês tiverem depois alguma pergunta, eu fico à disposição para responder no WhatsApp, mas só para a gente não quebrar a ordem do culto, ok? Obrigado, Tom. A gente fica, de alguma maneira, feliz de estar participando disso, porque são essas coisas que dão sentido para a gente como cristão e como agentes do reino de Deus, né? Olhar o próximo, a gente estava conversando hoje, olhar para o outro não como outro, olhar para o outro como próximo ou como semelhante, porque todas as vezes que a gente olha apenas como outro, a gente tem um comportamento que muitas vezes mais exclui do que abraça, né? E diante disso a gente lembra também a importância de você continuar, todos nós, tendo aquela visão de que aqueles recursos que o Senhor coloca à nossa disposição, que são concessão administrativa para nós. E a expectativa de Deus pelas Escrituras é que a gente sempre transforme em oportunidade de bênção. Então, tudo isso que a gente pretende de alguma maneira fazer, que é pouquinho, mas que faz diferença na vida das pessoas, não pode levar a gente a esquecer também do compromisso de ofertar como comunidade, até porque também a gente tem buscado no Senhor cada vez mais um coração e uma mentalidade totalmente no reino, que possa abrigar, cuidar das pessoas, socorrer de alguma maneira, né? São as propostas do reino de Deus. A gente sente falta, às vezes, de não estar junto para aquecer isso, mas o Carlinhos falou uma coisa verdadeira. A gente, às vezes, pode aproveitar a tecnologia e multiplicar, né? Multiplicar os nossos recursos aí. Eu queria que nós tivéssemos a oportunidade de orar e agradecer ao Senhor por tudo isso. Temos tido várias reuniões de oração pela manhã, os irmãos que acorda, entra na sala e ora. Temos tido o nosso tempo de clamor às quintas-feiras, e cada vez mais os nomes das pessoas chegam, né? Então, assim, a gente vê toda hora pessoas chegando nessa situação toda aí. Eu acho que a gente podia ter um tempo de contrição. Isso não é formalismo nem liturgia, não. É só uma vontade que deu no coração para essa palavra contrição. E você ficar com os nomes que Deus colocou no teu coração aí e orar por essas pessoas, né? E enquanto esse cântico tocar, faça desse tempo do cântico o seu tempo de oração e intercessão agora. Vamos fazer isso como igreja, como corpo, né? O Espírito Santo vai lembrar você, o Espírito Santo tem se preocupado em nos dar nomes, vidas. Como é maravilhoso saber que o Espírito Santo ele não trabalha com números, ele trabalha com histórias, ele trabalha com vidas, e é por elas que nós vamos orar agora. Enquanto isso, nós vamos lembrando das pessoas, né? Dos momentos, das lutas, irmãos que estão aqui em São Paulo, irmãos que estão no interior, irmãos que estão com enfermidade, irmãos que estão fora do país, queridos, pessoas que estão sofrendo, né? Vamos orar enquanto cantamos.
Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que todo dia nos incentiva a abraçar, a comunhão e a consolação do Espírito Santo que todo dia nos ensina, Senhor, a olhar para a dor do outro, Senhor. Que nós tenhamos palavras de consolação, palavras de abraço, palavras de inclusão, palavras de amor, Senhor. Que definitivamente possamos aprender que nós temos semelhantes e não inimigos, Pai. Que possamos definitivamente entender que importa aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário por todos nós, por toda a humanidade, por toda a criação, Pai. Que seja uma semana para nós vivermos e sermos igreja como o Senhor espera que nós assim façamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a casa dos meus irmãos seja sempre um lar cheio da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos queridos.